Imagina só, e se fosse possível usar teorias bem complexas, quase matemáticas, para tentar prever o futuro de uma instituição gigante como a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro? Parece ficção científica, né? Mas é exatamente essa análise na qual a gente vai mergulhar agora. E essa é a grande questão que paira no ar. Quando a gente combina a análise de ciclos da história com os incentivos de cada grupo envolvido, um cenário surpreendentemente detalhado começa a se formar. A primeira previsão, então, aponta para um futuro onde a tecnologia deixa de ser só uma ferramenta de apoio e passa a ser o próprio sistema. Isso muda completamente o papel de quem educa. Em seguida, a segunda previsão foca no impacto direto para os professores. Ela sugere uma mudança que é sutil, mas que parece implacável, sabe? Mexendo fundo nas estruturas de carreira e de remuneração. E a terceira, que talvez seja a mais alarmante de todas, descreve um futuro de aprofundamento da desigualdade na educação. Um sistema que se parte em dois, basicamente. Tá, é uma pergunta super justa. Como é que se chega a essas conclusões tão específicas? Essas previsões não saem do nada, claro. Elas são o resultado da aplicação de dois modelos de análise bem poderosos. Vamos entender como isso se constrói. Bom, para começar, vamos dar uma olhada na primeira ferramenta. É uma que nos ajuda a encontrar uma espécie de ritmo oculto por trás dos fatos, identificando ciclos que se repetem mesmo no meio do caos. Essa ferramenta se chama cliodinâmica. Tenta pensar nela como se fosse a matemática por trás da história. O que ela faz é analisar um volume gigante de dados para encontrar o que se chama de ciclos seculares. São padrões de estabilidade e instabilidade que se repetem ao longo de décadas, às vezes até séculos. E o grande nome por trás dessa ciência é Peter Turchin. Basicamente, o que ele argumenta é que a história não é só uma sequência de eventos aleatórios. Ela é um sistema dinâmico, que pode ser modelado e, até certo ponto, previsto. E aqui, neste slide, a gente vê um exemplo prático disso. Olha só essa rotatividade na liderança da Secretaria de Educação. Isso não acontece por acaso, né? É um reflexo direto dos ciclos de instabilidade política e fiscal do Estado do Rio. É exatamente o tipo de padrão que a cliodinâmica consegue identificar. Certo? Agora vamos para a segunda ferramenta, o jogo e seus jogadores. Se a cliodinâmica nos dá o grande ritmo da história, a teoria dos jogos nos mostra os passos de dança de cada um dos envolvidos nessa história. E não, a teoria dos jogos não tem nada a ver com o videogame. É sobre entender que, em qualquer sistema, cada jogador age de forma racional para maximizar os seus próprios ganhos, sempre tentando antecipar o que os outros vão fazer. E aqui, olha só, a gente vê o tabuleiro desse jogo de forma muito clara. Cada jogador tem um objetivo bem definido e uma estratégia principal. O governo quer soluções que apareçam bem na foto, mas que não custem caro no futuro. As empresas de tecnologia, obviamente, querem os grandes contratos. Os professores e o sindicato buscam valorização. E a autoridade fiscal está sempre lá, precisando cortar gastos. O ponto-chave é, a ação de um afeta diretamente o resultado de todos os outros. Então, aqui chegamos no ponto crucial. Quando a gente junta os grandes ciclos da história que a cliodinâmica aponta com as estratégias racionais de cada um, da teoria dos jogos, de repente aquelas previsões lá do começo começam a fazer todo sentido. E o contexto é de urgência, não dá para negar. O desempenho do Rio no IDEB, que é o nosso principal termômetro da qualidade da educação, está bem abaixo dos vizinhos. Essa pressão toda cria um incentivo enorme para que o governo busque soluções rápidas e de grande visibilidade, exatamente o que a teoria dos jogos prevê. Vamos ver o passo a passo de como isso aconteceria. Primeiro, o ciclo de crise fiscal aperta o cinto, limita a contratação de gente. Aí o governo, buscando uma vitória política, vê na tecnologia a solução perfeita. É moderna, todo mundo vê e não gera aqueles custos trabalhistas de longo prazo. E o resultado final? A tal plataformização. E aí o jogo se estabiliza num ponto que a teoria chama de equilíbrio subótimo. O que isso quer dizer? Que ninguém tem um bom motivo para mudar de estratégia sozinho. O governo tem sua vitrine, as empresas têm seus contratos e a rede não entra em colapso. O sistema continua funcionando, mas há um custo altíssimo para a qualidade da educação de verdade. Mas e se todo esse modelo de previsão estiver ignorando justamente o fator mais importante da história? Aquele evento que é totalmente imprevisível. O Nassim Taleb nos lembra o quão frágil pode ser o nosso conhecimento. Pensa bem, por séculos e séculos todo mundo tinha a certeza de que todos os cisnes eram brancos. Aí, a descoberta de um único cisne negro, lá na Austrália, destruiu essa certeza absoluta. Um cisne negro é, por definição, imprevisível.
É um evento de impacto gigantesco que muda as regras do jogo e para o qual a gente só consegue criar uma explicação depois que ele já aconteceu. Pensa na chegada da internet, ou numa grande revolução social, por exemplo. E é isso que nos leva à pergunta final. Os ciclos e os jogos nos mostram um caminho muito provável. Mas qual evento inesperado, sei lá, um movimento social radical, uma inovação tecnológica disruptiva, uma crise sem precedentes, poderia quebrar esse equilíbrio e virar o jogo completamente? Fica aí a reflexão. A história, no fim das contas, talvez não esteja escrita.